Olá, alunos, bom dia. Vamos a mais uma correção das nossas atividades, certo? Estamos fazendo a correção da semana 14, tá bom? Então, vamos à correção. Peguem o lápis de vocês, material, para darmos prosseguimento. Deixa eu só encontrar aqui o arquivo, tá bom? Vamos lá. Aqui, o nosso tema dessa semana, né, que nós trabalhamos, foi a questão do futebol no Brasil e a violência dentro dos estádios. E aí, essa semana, a gente trabalhou de uma forma bem discursiva, que vocês lessem, que vocês interpretassem a, os diferentes tipos de texto, né? A charge, a tela, a notícia, o artigo de opinião, tá bom? Eu coloquei alguns questionamentos aqui nas orientações, que eu espero que vocês tenham lido. E aí, de acordo com as leituras, você iria refletir sobre elas, tá bom? Sobre esses questionamentos eu coloquei, né? Se você era a favor da violência nos estádios, como é que você enxerga essa questão das brigas das torcidas, enfim. E aí na questão 1, eu trouxe uma tela do Canato, certo? Uma pintura, e vocês vão observar essa tela. Vejam que não há palavras, né? Há uma imagem somente. Mas é como diz o velho ditado, uma imagem às vezes fala mais que mil palavras. Então aqui tem uma diversa gama de informações que estão aqui nessa imagem e que a gente vai descobrir agora. Então, a primeira pergunta era: o que é que você vê na imagem? Eu coloquei uma resposta pessoal porque vários alunos tiveram diversos olhares sobre a mesma imagem. Então, alguns disseram que viram, né, em sua maioria, disseram que viram os garotos. E aí eu achei interessante porque uns disseram que eles estavam se preparando para ir jogar, outros disseram que eles vinham de uma partida e pararam para tirar uma foto. Enfim, disseram que teve uma aluna que disse que viu, né, esses panos no varal representando as cores da bandeira do Brasil. E se mesmo não for, caso não tenha sido a intenção do Canato, representar, de fato, são as cores, né? O verde, o amarelo e o azul, que são a nossa bandeira. Então, eu achei fascinante, ali como pano de fundo dessa tela. E aí há os garotos negros, né? Os garotos brancos, a bola, há os pedaços de madeira ali com a rede, simbolizando a trave. Enfim, há o lugar que eles estão, que é a favela, a comunidade, a periferia, há diversos elementos. Na questão 2 pergunta aí qual é os elementos que demonstram que há um contraste entre o claro e o escuro, essa mistura. E aí boa parte dos alunos colocaram que era o tom de pele, né, dos garotos e das roupas. Aí foi em sua maioria mesmo que colocou essa resposta. Na questão 3 pergunta diz, né, na tela, há diversos elementos relacionados a um esporte popular no Brasil. E aí pergunta, quais são esses elementos? Então, a bola, as camisas, né, da seleção brasileira e do outro time, os pedaços de madeira que simbolizam aí a trave, certo? E aqui o pano de fundo, né, que simboliza a bandeira do Brasil, que muitos nem perceberam. Qual o esporte, né, representado na tela? Futebol, claro. Em que ambiente os garotos estão? Então, alguns colocaram na periferia, outros na comunidade, na favela, na rua. Enfim, são respostas possíveis e aceitáveis. A questão 4 diz o seguinte: leia o título da tela e responda. Quando pede para reler, pessoal, esse exercício aqui de releitura, você vai observar aqui o título, né? É Seleção Brasileira. E a pergunta é a seguinte: quais objetos têm relação com o título? Então, quais objetos dessa tela têm relação com o título?
Então, você pode dizer, né? Se o título é a seleção brasileira, então a bola tem relação com o título, a pose dos meninos, não é? A forma que eles pararam assim, parecendo aqueles quadros, não é? Quando vai receber a taça, a câmera da seleção, e por aí vai. A pergunta da letra B diz o seguinte: por que será que o autor deu esse nome à tela? E aí eu achei interessante que eles colocaram, porque ele era brasileiro, porque é o futuro do Brasil, porque ele se viu jogando, porque ele acredita no potencial das crianças, enfim, porque é o futuro do país, porque ele lembrou de quando era criança. Então, foram diversas respostas bem interessantes. Confesso que eu fiquei fascinado com as respostas de vocês. Na questão 5 diz o seguinte: observe a expressão do rosto de cada um dos meninos e responda. Que sentimento ou que sentimentos as expressões do rosto demonstram? Então, alegria, contentamento, né, felicidade, satisfação, otimismo, empolgação, são alguns sentimentos que são representados aqui pelas expressões desses garotos, certo? E aí pergunta que elementos da imagem demonstram esse sentimento. Então, você pode observar aqui os sorrisos estampados aqui dos rostos dos garotos, os gestos, né? Ali você vê que eles estão entusiasmados, ali, empolgados para pousar para essa, como se fosse para essa foto. Então, os sorrisos e os gestos, tá bom? São elementos que comprovam essa expressão aí, esse sentimento. A questão 6 diz o seguinte: na tela é possível perceber a presença apenas de meninos. Responda. Em sua opinião, por que na tela só há meninos? Aí eu vejo que alguns não compreenderam e disseram, porque no momento não havia meninas. No momento de pintar a tela, foi o que eles quiseram dizer. Só que perceba, aí alguns entenderam, né, o que a pergunta pedia. Só há meninos na tela porque o futebol ele é um esporte considerado masculino, não é? Graças a Deus, com o passar do tempo, isso vem mudando esse pensamento. Mas o futebol, quando você pensa no futebol, você pensava logo no sexo masculino, não é? Porque imaginava-se que futebol é coisa de menino. E não é verdade, né? Nós sabemos que hoje as mulheres, não só no futebol, mas em outros esportes, em outros lugares, em outras esferas, a mulher tem ganhado cada vez mais destaque. Que bom. Isso está acontecendo. Mas aqui realmente é pelo fato de que o futebol ele é considerado um esporte masculino. Era. Né? Alguns ainda consideram. Mas só que, com o passar do tempo, isso foi modificando, foi mudando. Então, a letra B diz o seguinte: o que você acha da inserção cada vez maior de mulheres no futebol? E aí, os colocaram, eu acho muito interessante, eu acho maravilhoso, é importante a mulher ter representatividade, não só no futebol, mas em outros setores. Disseram que aí, enfim, foram diversas respostas que surgiram nessa questão. Falaram da importância de ter uma mulher jogadora de futebol que represente todas as mulheres. Foram respostas bem interessantes. E aí vocês iam ler, certo? O nosso outro texto, que é o artigo de opinião. Fala sobre essa violência e futebol, né? Duas coisas opostas, mas que infelizmente estão andando juntas, como a gente pode ver aí ultimamente. E aí, após a leitura desse artigo de opinião, vocês iam responder as questões. E eu coloquei aqui, para quem não sabia, o que é o artigo de opinião. O artigo de opinião é um tipo de texto onde o autor ele expressa o seu ponto de vista, né? Ele apresenta o seu tema, certo? E sua tese. Então, essa tese é o ponto de vista, é o olhar que ele tem sobre determinado assunto, certo? E aí, para convencer o leitor, ele vai usar o quê? Argumentos.
Por isso que o nome do texto é artigo de opinião. Então, ele vai usar ali argumentos e vai usar a opinião dele para convencer o leitor, para que no final da leitura você concorde ou discorde com ele, mas que você compreenda o posicionamento dessa pessoa que escreveu esse artigo. E aí, a pergunta número 1 diz o seguinte: leia o trecho do primeiro parágrafo, no qual se apresentam o tema e a tese. Então, o tema, certo? É o assunto. O assunto é a violência, não é? Do futebol. E a tese é o ponto de vista. Qual é o ponto de vista que ele tem sobre essa questão da violência e o futebol? Não é? Qual é a visão que ele tem sobre essas duas coisas? O que é consequência? Tá bom? Então, pergunta qual é o problema discutido no artigo de opinião. E aí, vê claramente que é a violência dentro dos estádios, certo? E qual é a tese defendida pelo autor? Qual é a ideia que ele defende? Ele defende que os esvaziamentos dos campos de futebol está acontecendo devido a essa violência. Esse é o ponto que ele defende. Ele defende com argumentos. Né? Ele coloca para a gente, diz que é isso, ele apenas não diz não. Ele diz e argumenta, para convencer a gente de que é isso mesmo, essa violência e esse esvaziamento dos campos, as torcidas não estão indo mais pelos seus times jogar, devido a essa violência que está tão crescente, certo? E aí a questão 2 era pessoal para você pesquisar alguma música, poema, poesia, filme, ou qualquer outro gênero que tratasse disso, certo? Dessa questão aí da violência no futebol, ou do racismo, algo que tenha relação com esse tema que a gente estava trabalhando. E alguns colocaram notícias, colocaram filmes, colocaram poesia, cordéis, diferentes tipos de textos que tratavam desse mesmo assunto. Achei muito interessante. Inclusive, alguns que eu não sabia, mas que eu nunca tinha citado, eu fui conferir e gostei muito da pesquisa de vocês. A questão 3 vai para você observar essa manchete. Então, a manchete, certo, do jornal, essa notícia aqui, diz o seguinte: vítima de racismo, jogador brasileiro não vai nem ao mercado na Geórgia. Então, essa é a manchete. Por que manchete? Porque ela está ali no topo, certo? Se ela vier no jornal, ela vai estar ali em destaque, se for na televisão, na internet, no seu celular. Perceba que na página que ela aparecer, ela vai estar destacada. Ela vai estar em negrito, de forma mais escura. Ela vai estar assim, ó, com a fonte maior, certo? Quando eu falo fonte, eu falo o tamanho da letra. Justamente para destacar, é a manchete, é o que está chamando a atenção ali da pessoa que vai ler aquela notícia. Tá bom? E aí, a gente estava trabalhando lá, né, os tipos de predicado, diz o seguinte: encontre o sujeito presente no destaque da notícia. Então, observe, qual é o sujeito? Para encontrar o sujeito, o professor me ensinou que eu tenho que encontrar o verbo, aquela palavra que expressa ação dentro da minha oração. Porque se não houver verbo, não será uma oração. Tá bom? Então, vamos observar aqui qual é o verbo. Está aqui, não é? O verbo ir, vai. E se eu perguntar, quem é que não vai ao mercado na Geórgia? Perceba que esse não aqui é um advérbio de negação. Não tem problema se ele vier antes do verbo. Perceba que quando eu perguntar, ele vai entrar na minha pergunta. Quem é que não vai nem ao mercado na Geórgia? Aí você vai ter como resposta: vítima de racismo, jogador brasileiro. Veja que essa frase ela está invertida. Lembra aquela frase da questão inversa? Porque eu posso dizer, jogador brasileiro, vítima de racismo, não vai nem ao mercado na Geórgia, certo? E aqui ele só inverteu, ele colocou vítima de racismo, jogador brasileiro, não vai nem ao mercado na Geórgia. É o que a gente chama de frase oração inversa, tá bom? Então, o sujeito é vítima de racismo, jogador brasileiro. Qual é o predicado? O predicado é tudo que resta, é tudo que se afirma sobre o sujeito. Então, o predicado é:
não vai nem ao mercado na Geórgia. E, se eu fosse classificar aqui esse tipo de predicado, seria verbal. Por quê? Porque eu tenho o verbo vai, certo? Do verbo ir, é um verbo de ação. Nesse caso, consequentemente, é um predicado verbal. E aí, por último, nós temos uma charge. A charge é um tipo de texto que ela critica, ela ironiza, certo? Sobre algum assunto da nossa sociedade, que é bem atual. Ela sempre vai tocar nas feridas de algum assunto. O racismo, a desigualdade social, política, a fome, certo? Assuntos que a gente vê diariamente nos jornais. Então, a charge, ela faz muito isso, ela critica, ela faz com que você observe aquela imagem e reflita. Às vezes usa o humor, às vezes usa a ironia, certo? Para criticar a alguma coisa, algum comportamento, certo? De alguém sobre algum fato. Então, a crítica é muito presente na charge. Ela toca na ferida para você refletir nisso, para você pensar. Então, a pergunta é, qual é a relação da charge com o artigo de opinião? Se você prestar atenção, o artigo de opinião fala sobre a violência e o futebol, aquela violência dentro dos estados. E aí, na charge, nós temos aí, não é? Simbolizado por essas onomatopeias, que vocês não sabem o que é uma figura de linguagem, certo? Que representa sons. Então, você pode perceber aqui que isso aqui simboliza o som do soco, não é? Aqui é de briga, tá? Então, observe que esses elementos aqui também dão ideia de violência, de briga, de confusão dos estados. Então, há uma relação, sim. Não é? A crítica está relacionada à violência dentro dos estados. Essa é a relação que a charge tem com o artigo de opinião. É importante que vocês saibam fazer relação entre textos. Né? Se um fala da mesma coisa do outro, se um é diferente do outro. Certo? A letra B pergunta que tipo de linguagem é empregada na charge. Verbal, não verbal ou misto. Nós já trabalhamos sobre esse tipo de linguagem em outra semana de estudos, né? Uma semana que já passou. Então, percebam que ela não é só verbal, né? Porque tem palavras e tem imagens. Ela não é apenas não verbal. Ela é mista, porque ela tem imagem, vocês podem perceber que ela tem imagem, mas também tem palavras ali, simbolizando o barulho de sopros, certo? De explosões. Então, nós temos aí uma linguagem mista. Então, para relembrar, uma linguagem verbal é quando possui só palavras. Uma linguagem não verbal é quando possui só imagem. E, quando eu tenho as duas, imagens e palavras, eu tenho uma linguagem mista. Bom? E aí, a última questão era para você apontar uma possível solução, certo? Para o combate à violência nos estados. E aí foram diversas respostas: o respeito, a tolerância, né? A empatia, enfim. Foram diversas respostas que vocês colocaram para sanar esse problema, né? Para reduzir, ou amenizar, ou até mesmo acabar com a violência nos estados. E aí eu trouxe uma frase da Clarice Lispector. Vou lembrar a vocês, já trabalhamos no encontro da Clarice, a nossa primeira atividade remota, professora de Clarice Lispector, né, o encontro Felicidade Clandestina. E esse ano, Clarice faria 100 anos, se estivesse viva, é o centenário da Clarice Lispector. E eu trouxe uma frase dela que eu acho maravilhosa. Liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. E aí a reflexão fica por parte de vocês, tá certo? Então, agradeço a atenção, o tempo disponível para assistir essa videoaula de correção e até o próximo momento.